Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de Fundamentos Históricos do Direito. Tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos com poucas pessoas, né? Gislaine e Karen aqui me fazendo companhia no início da nossa aula. Hoje nós vamos tratar do federalismo no Brasil. A última aula nós falamos de espécies, né, formas de governo, falamos de federalismo, falamos do Estado unitário, depois, na última aula, falamos de democracia e do federalismo como um todo, né, de como que funciona o federalismo, de como ele foi instituído e também como funciona a democracia. Falamos em tripartição dos poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Hoje nós vamos falar novamente de federalismo, mas específico no Brasil. Como que funciona o nosso federalismo? Qual é o nosso modelo, né, de federalismo? E os instrumentos constitucionais que estabelecem esse federalismo, né, que estabelece como ele deve ser, as regras referentes a esse tipo de governo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A nossa prova parcial, eu ainda não terminei de lançar. Comecei ontem, corrigi a metade, acho, das provas ontem, mas ainda não terminei de fazer a correção para lançar. A ideia era lançar hoje todas as notas, mas eu ainda não consegui. Mas até amanhã terá o lançamento de todas as provas parciais. E a nossa prova oficial será na próxima semana, deixa eu só conferir aqui no calendário, para não falar de errado. Dia 11, né? Dia 11, nossa próxima aula, e teremos também a nossa prova. Como vocês já devem saber, né, a nossa prova vai funcionar da mesma forma que foi no bimestre passado. Então, vou colocar no portal e vocês vão... Oi? A prova vai ser postada no portal, na aula 1, né? E vocês terão prazo. Então, ela ficará no dia, como a nossa prova é dia 11, né? No dia 11 todinho, a prova ficará disponível para vocês realizarem. Se for possível, coloca até um dia antes. Se eu conseguir colocar na quarta, eu já deixo disponível lá para vocês na quarta, para vocês realizarem até quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos, né? Vai ser possível fazer a postagem da atividade. Aí, depois desse período, já terminou o prazo, né, para postar a prova. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos dar continuidade, então? Gente, então, como hoje é o nosso último dia de aula mesmo, a qualquer momento que vocês lembrarem, né, quem já está estudando, então, estudem, né, pelo material do portal, os links que eu deixei para vocês, né, referente ao material das nossas provas, material que nós trabalhamos durante todo o semestre. Estudem, né, pelo material do portal, e as questões da prova serão feitas com base nesse material. E conforme vocês forem estudando, caso surja alguma dúvida, vocês podem enviar mensagens pelo WhatsApp ou pelo próprio portal, tá? Por e-mail, pelo portal, que à medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá? Dúvidas sobre a prova ou sobre conteúdo, nós vamos tirando, vamos solucionando dessa forma, certo? Então, vamos começar
a falar do nosso conteúdo. Como eu já disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre o federalismo no Brasil. A forma como surgiu, hoje nós somos um Estado federativo. O que é isso? O que é ser um Estado federativo? Há alguns dias, há 2 semanas, nós estudamos as formas de Estado e verificamos que existem 3 formas de Estado, tradicionalmente, que é o Estado unitário, a federação e a confederação. O Estado unitário é aquele onde o poder fica concentrado em um único polo. Então, nós temos um poder dentro do Estado que é concentrado nas mãos de uma só pessoa, nas mãos de um só governante, né, de um monarca ou de um presidente, de um governante. Não há descentralização do poder. Nós vimos também que hoje já não existe praticamente nenhum estado que seja estado unitário puro, dessa forma como ele foi concebido teoricamente. Porque em todos os estados hoje há uma certa descentralização. Embora não exista unidades autônomas como nós temos no federalismo, mas existe uma descentralização de comando, de governança, porque é impossível dentro de um território haver um único polo administrativo, né? Imagine aqui no Brasil um polo administrativo para gerir uma área, né, do tamanho que é o nosso estado. Então, né, até alguns autores dizem, olha, para ter um estado unitário puro, só se fosse um estado muito pequeno, como até o José Afonso da Silva dá um exemplo, ele fala como no caso o do Vaticano, por exemplo, que é um estado tão pequeno, né, que se encontra, um estado que se encontra dentro do município, né, de Roma, e ele é tão pequeno que ele poderia ser um estado unitário, que ele é possível que seja gerido por um governo único, né? Mas nos outros, mesmo que sejam estados unitários, existem subdivisões, né, desse poder, existe essa descentralização do poder. E aí nós demos alguns exemplos, como o que acontece na Itália, né, e também na Espanha, né? Mencionamos algumas formas de descentralização de Estado unitário. Depois falamos de federalismo, que o federalismo é uma forma, né, de governo no qual há um ente soberano que representa uma igualdade perante aos outros países internacionalmente, perante os outros estados, né, internacionalmente, e que se sobrepõe a qualquer outro poder internamente. Então, existe uma soberania, um ente soberano e vários outros entes autônomos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a República Federativa do Brasil, que é o ente soberano, e temos os entes federativos, que são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Como surgiu o federalismo no Brasil? Então, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, o federalismo, porque como que aconteceu, né, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos era uma confederação. Então, o que é uma confederação? Também é uma forma de Estado, alguns autores classificam como forma de Estado, em que é uma junção de estados soberanos. Eu tenho vários estados soberanos que se juntam, que se unem e relativizam a sua soberania ou abrem mão da sua soberania para constituir um estado único. Nos Estados Unidos, o federalismo foi formado dessa forma. Existiam 13 colônias americanas, 13 colônias que lutaram pela independência e na Revolução Americana conseguiram, né, a sua independência da Europa.
foram estados autônomos por um determinado período e depois se reúnem em uma confederação. Oi? Se reúnem em uma confederação. Abrem mão da sua soberania para constituir uma única soberania e passam a ser estados autônomos. No Brasil, não foi assim que instituiu-se o federalismo, né? Não foi cada estado abrindo mão da sua soberania. Mas no Brasil nós tínhamos o quê? Um estado unitário, a Constituição de 1824, né, que foi a primeira Constituição, ela estabelecia um estado unitário, com um poder centralizado, né, na época, no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos, né, a Declaração da Independência do Brasil, né, o grito de independência, ocorreu em 1822. Né? 1822, então, ocorre a independência. 1824, a nossa primeira Constituição, né, promulgada por Dom Pedro I. E ela estabelecia um Estado unitário, soberano, no qual existiam vários estados que eram capitanias hereditárias. Em 1889, foi proclamada a República. Então, Dom Pedro II é deposto do poder e institui-se o Brasil como uma república. E, nesse momento, então, é necessário fazer uma nova Constituição. 1891 é a data da outra, né, da segunda Constituição brasileira, que estabelece o federalismo do Brasil. E estabelece de que forma? Né? De que forma é estabelecido esse federalismo do Brasil? Cada estado passa a ser autônomo, recebe uma autonomia do ente central, né? Do poder central. Então, é diferente, né? Nos Estados Unidos eram estados soberanos que se reúnem. No Brasil, nós temos um estado unitário que é dividido em partes autônomas, né? Em estados autônomos. O poder central continua existindo, que é o poder soberano, e os outros estados passam a ser unidades autônomas. Então, essa é a diferença, né, no surgimento das duas formas de federalismo. E nós temos algumas consequências, alguns desdobramentos dessa forma de surgimento do federalismo. Então, quando muda, né, a forma em que surgiu o federalismo, há também consequências diferenciadas. Então, federalismo do Brasil. O tema da nossa aula é organização de Estado, então, formas de organização do Estado, e estamos falando um pouquinho do federalismo no Brasil. Diz o professor Bernardo Fernandes que a origem do federalismo do Brasil foi centrífuga. Então, no Brasil, isso mesmo, que a origem do federalismo do Brasil foi centrífuga. Então, o que ele chama, né? O que ele chama de centrífuga? Ele diz assim: olha, nos Estados Unidos é ao contrário do que se deu no Brasil, que nós chamamos de federalismo que se originou de forma centrípeta. Então, centrífugo Brasil e centrípeta nos Estados Unidos. Então, vou explicar o que é a ideia, né, do professor Bernardo Fernandes quando ele explica isso. Inclusive, tem um livro também que fala sobre federalismo, que foi escrito pela ministra Carmen Lúcia, do STF, que fala também dessa forma de federalismo, do federalismo de origem centrífuga e do federalismo de origem centrípeta, a diferença. Então, tanto o Bernardo Fernandes, o professor Bernardo Fernandes, quanto a ministra Carmen Lúcia, eles entendem o seguinte, que o federalismo americano, ele é centrípeto, porque se movimenta da periferia para o centro.
os Estados Unidos da América, né, era uma confederação. Então, após a independência, formou-se uma confederação em 1781 e permaneceram na forma de confederação até 1787. Então, foram aí 6 anos, né? 6 anos de confederação, 1781 até 1787. Então, existiam 13 colônias que formavam uma confederação. 13 colônias que se tornaram independentes, né? Tiveram a sua independência declarada e após a declaração da independência formaram uma confederação. Em 1787, essas 13 colônias se reúnem e decidem, com a Convenção da Filadélfia, constituir uma federação. Então, na Convenção da Filadélfia, essas colônias se reúnem e resolvem e decidem transformar-se em uma federação, onde existiria uma soberania única do poder central, mais 13 estados autônomos. Esse federalismo centrípeto também é chamado de federalismo de agregação. Então, a gente encontra os dois nomes na doutrina, tanto federalismo centrípeto, quanto federalismo por agregação. E no Brasil? O federalismo no Brasil, a doutrina entende que a doutrina do federalismo do Brasil é centrífuga, né? Pensa lá na máquina de lavar roupa, né, que está centrifugando, que aí a gente não esquece mais, centrifugação. Centrifugação, centrífugo, é um movimento do centro para a periferia. Né? Então, não é isso que acontece na máquina de lavar roupa, né? Gira o centro e as coisas giram ao redor. O Brasil era um estado unitário era um estado unitário e foi declarado como estado unitário pela Constituição de 1824. Com a proclamação da República, em 1889, e posteriormente uma nova Constituição, decidiu-se mudar essa forma de Estado, que deixaria de ser unitário para constituir-se em uma federação. Dessa forma, a Constituição de 1891 institui o federalismo do Brasil. Essa Constituição, ela foi promulgada em fevereiro de 1891. Movimento centrífugo é o movimento, então, do centro para a periferia, também chamado de federalismo de segregação. Então, o que acontece? Eu tenho um Estado unitário que resolve dar autonomia para para alguns entes, né? Dar autonomia descentralizando o poder. Então, eu tenho, dessa forma, vários polos administrativos, que é a União, e vários estados, que são os entes federativos, cada ente federativo possuindo autonomia. E dessa forma como foi constituído no Brasil, nós chamamos de federalismo de segregação. Qual que é a consequência, né, dessa Constituição, do que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil para a constituição do federalismo? Em relação à concentração do poder, qual é a consequência? Então, em relação à concentração do poder, a consequência de uma origem centrípeta, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, em que a movimentação das periferias para o centro, a consequência, né, dessa origem é a maior descentralização das unidades federativas, que tem uma maior quantidade de competências. Então, o que acontece? Existia lá nos Estados Unidos 13 colônias, estados independentes que se reúnem em uma confederação.
E depois de um determinado período, resolvem formar uma federação, instituindo autonomia para cada um desses estados. Então, esses estados chegam para o poder central e dizem assim: olha, nós somos entes soberanos e agora nós vamos integrar um único estado. O que eu ganho com isso? Né? Qual a garantia a Constituição vai me dar de autonomia? Eu quero autonomia legislativa, eu quero autonomia em relação à administração, à governança. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem uma legislação própria, uma legislação penal própria, uma legislação civil própria. Então, o que é crime em um estado não é crime no outro. Tem alguns estados dos Estados Unidos que autorizam, permitem, por exemplo, o uso de maconha, outros não. Até pouco tempo, tinha nos Estados Unidos previsão, não sei se, acredito que ainda tem em alguns estados dos Estados Unidos, pena de morte. Na maioria, na grande maioria dos estados, não. Em alguns é possível ainda a pena de morte. Aqui no Brasil, nós não temos essa possibilidade de segregar, né, a legislação penal, a legislação civil, e cada estado ter a sua. Não há essa tamanha autonomia. Então, lá, como foi formado, né, por esse federalismo centrípeto no início, ocorre essa maior descentralização do poder, de forma que cada estado recebe um poder autônomo mais amplo do poder central. E no Brasil? No Brasil, nós temos uma formação que foi centrífuga, do centro para as periferias, que foi imposta. Então, nós temos estados autônomos que não tinham poder nenhum e, de repente, recebem uma autonomia. Então, o poder central mantém em suas mãos grande parte das competências, grande parte dos poderes. Por isso que aqui no Brasil, a grande maioria das atribuições legislativas, a grande maioria das competências estão concentradas nas mãos da União. Então, é a União que tem a maioria das competências, né? Basta nós observarmos o artigo 22 da Constituição Federal, que estabelece quais são as competências da União. Então, são várias competências. E aí, quando a gente vai lá para o artigo 25 da Constituição, que fala das competências de cada um dos estados, essas competências são bem inferiores, são bem menores, né? Então, há uma quantidade bem menor de competências. Então, no Brasil, nós temos uma concentração de poder no polo central, na União, de cunho centralizado. Então, o polo central tem uma concentração de competência, conforme nós podemos observar, realizando a leitura do artigo 22 da Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece quais são as competências da União de uma forma geral. Então, eu até vou abrir, eu acho que vale a pena aqui a gente dar uma olhadinha. Eu não vou ler o artigo inteiro porque ele é muito grande, mas só para a gente perceber. É muito importante que nós conheçamos, né, a Constituição, os vários artigos da Constituição. Não, nem são tantos, né, 200 e... Quantos artigos tem a Constituição? Vamos lá, até o final agora. Não, aqui é o ato de disposições constitucionais transitórias já. Ela passa de 200. 107. O que aqui vai só até o 107? Eu acho que aqui é o ato de disposições constitucionais transitórias. Constituição, 250 artigos, tá? 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães, presidente, né, da Assembleia Constituinte. Na época, presidente do Brasil, né?
E aqui é interessante, gente, que tem, ó, todas as pessoas, né, que foram constituintes na época da Assembleia Constituinte que foi formada para fazer a Constituição de 88. Então, tem aqui o nome de todas as pessoas, ó. Mauro Benevides, vice-presidente Jorge Arbeg, vice-presidente Marcelo Cordeiro, primeiro secretário Mário Maia, segundo secretário Arnaldo Faria, secretária Benedita da Silva, suplente de secretário Luiz Sawyer, suplente de secretário Sotero Cunha, e assim por diante. Se nós olharmos aqui, tem vários nomes que são conhecidos, como, né, do Ulisses Guimarães, e tem outros nomes aqui, ó, conhecidos também, Álvaro Dias. Interessante. Eu vi um nome aqui. Tá. Então, vamos lá para o artigo 22 da Constituição. Ah, eu não compartilhei com vocês, gente. Perdão, estou falando da Constituição aqui como se vocês estivessem vendo a tela junto comigo. E eu esqueci de fazer o compartilhamento. Tá? Então, o que eu estava dizendo lá no final do texto, eu peguei aqui o texto do site do Planalto, da Constituição Federal, e lá no final do texto tem todas as pessoas que assinaram a nossa Constituição. Aqui, ó. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Isso só no inciso 1. Inciso 2, legislar sobre desapropriação. Inciso 3, requisições civis e militares em casos de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Serviços postais, sistema monetário e de medidas. Títulos e garantias dos metais. Política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores. Comércio exterior e interestadual. Diretrizes da Política Nacional de Transporte. Regime dos portos, navegação, lacustre, fluvial, marítimo, aéreo e aeroespacial. Trânsito e transporte, jazidas, minas e outros recursos minerais. E mais, né? Olha aqui, ó. Continua aqui, ó. Seguridade social, registros públicos, atividades nucleares, propaganda comercial, defesa territorial, defesa, tudo isso, competência privativa da União. E aqui, competência dos estados, ó, está no artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, o que sobrar? Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, só para a gente ter uma pequena ideia aqui, né, do que acontece com o nosso federalismo, que é uma grande concentração de poder nas mãos da União. A União fica como, né, a grande, maior
com a maior quantidade de competências. E qual é o objetivo, né, de estudarmos o federalismo e a forma do nosso federalismo? É buscarmos o equilíbrio, que não haja muito poder na mão dos estados, mas que o poder também não fique concentrado com a União, que esse poder seja dividido. Por quê? Para que haja uma melhor administração, uma melhor gestão. Quando a União tenta abraçar muita coisa, muitas competências, acaba não dando conta, né, de realizar tantas funções. E a nossa Constituição, chamada de Constituição Cidadã, ela tem exatamente essa função de procurar um equilíbrio, de atribuir o melhor equilíbrio ao federalismo, para que esse poder seja melhor dividido e deixe de ser concentrado. Bom, o federalismo e a Constituição de 1988. Então, é um tema importante. Então, primeiro nós falamos, né, da origem do federalismo no Brasil e falei dos Estados Unidos para que a gente possa fazer uma comparação, né, fazer um... Peraí. Não voltou? Ah, voltou. A internet acho que ficou um pouco ruim. Ixi, continua aqui. Espera aí, deixa eu só mexer aqui, ver se quando desconecta e volta, às vezes ela volta um pouquinho melhor. Bom, então, como eu disse, falei para vocês, né, em relação aos Estados Unidos, porque é uma forma de fazer uma comparação entre o que nós temos no Brasil e o que nós temos nos Estados Unidos, como foi constituído, né, o regime aqui no Brasil e como foi nos Estados Unidos, para nós termos um parâmetro, né, de diferença de federalismo. Quando eu falo do federalismo na Constituição de 1988, tem alguns pontos que eu acho que é interessante aqui a gente chamar a atenção. Então, primeiro, quem são os entes federais? Quem são os entes federativos, né, estabelecidos pela nossa Constituição? Então, o ente soberano, quem é o ente soberano? E quem são os entes federativos? Então, a nossa Constituição fala em ente soberano e em entes federativos. O ente soberano é o Estado Federal, é a República Federativa do Brasil. Vocês já ouviram falar, por acaso, eu já ouvi falar muito isso, que o ente soberano no Brasil é a União? A União tem soberania? Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês não esquecerem mais. A União não tem soberania. O Brasil é um Estado soberano, mas a pessoa jurídica de direito internacional que tem soberania não é a União. Quem é? É a República Federativa do Brasil. É o Estado Federal, é uma pessoa jurídica diferente. O ente soberano no Brasil é o Estado Federal ou a República Federativa do Brasil. A União é um ente autônomo e não soberano, da mesma forma que os estados e os municípios. Então, a União é ente federativo autônomo, como os estados e municípios, que não têm soberania. O que acontece é que nós confundimos a pessoa jurídica da União com o Estado federativo, com o Estado, com a República Federativa do Brasil. E como que posso comprovar isso para vocês? Que existem pessoas jurídicas diferentes entre a União e a República Federativa do Brasil, que são pessoas jurídicas diferentes. De onde eu tirei isso, né? De onde que a gente... Como que eu posso comprovar isso?
Nós podemos comprovar que essa assertiva está correta verificando os artigos 1º e o artigo 18 da Constituição Federal. Então, pela leitura dos artigos 1º e artigo 18 da Constituição Federal, nós chegamos à conclusão de que a pessoa jurídica da União não se confunde com a pessoa jurídica da República Federativa do Brasil, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, o Estado federativo, o Estado brasileiro é uma pessoa jurídica. E a União é outra pessoa jurídica diferente. Vamos lá? Vamos tirar a prova. Novamente, Constituição Federal, artigo 1º, nós até já lemos juntos na aula passada, né? Se eu não me engano, que eu disse para vocês que eu amo o preâmbulo da Constituição, que eu acho um texto muito bonito, que inclusive nos enche de esperanças quando nós lemos esse preâmbulo. E aí nós lemos o artigo 1º da Constituição. Dê uma olhadinha, né, novamente, quem não estava na aula passada, quando nós fizemos a leitura aí do preâmbulo, leia depois, né? Então, é um texto que... Vou ler, tá? Vou ler o preâmbulo de novo. Já fiz isso na semana passada, ou na semana retrasada, não sei, mas realmente eu acho um texto muito bonito e que traz um sentido de esperança mesmo, né? Quisera Deus que ele fosse realmente verdadeiro e cumprido. Mas demonstra que pelo menos havia boa intenção por parte dos constituintes, né? Pelo menos escrever bonito, ele sabe. Então vamos lá. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Então, aqui já está dizendo quem é a pessoa jurídica, quem se destina à Constituição. A República Federativa do Brasil. Então, essa é a Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui não está dizendo que é a Constituição da União, mas da República Federativa do Brasil. Depois, artigo 1º, dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, então, República Federativa do Brasil é o quê? É o nome do nosso Estado soberano, que é uma pessoa jurídica de direito internacional, que faz parte da ONU, que assina tratados internacionais, que representa, né, o nosso Estado. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único, nós lemos também na semana passada, muito bonito. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Certo? Então, aqui está falando da República Federativa do Brasil. O artigo 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo,
o executivo e o judiciário. Que união? A união, cadê? Onde que fala aqui? Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, ali no parágrafo 1º. Então, quando nós falamos em união, a união é um ente federativo que representa, né, a união indissolúvel dos estados e municípios. Só aí que fala que há uma diferença entre República Federativa do Brasil e União? Não, nós temos mais um artigo aqui, o artigo 18 da Constituição. Vamos a ele. Aqui, ó. Da organização política administrativa. Então, da organização do Estado, organização política administrativa. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Então, a União é o quê? É ente autônomo. Os estados são o quê? Entes autônomos. Municípios, entes autônomos. Certo? Então, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Então, está na Constituição. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estados de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvados na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos também é vedado, ou criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, eu acho bem interessante aqui, fala, né, o que pode e o que não pode a União e os entes federativos. Só lembrando que nós viemos aqui no artigo 18 para lembrar que há uma diferença de pessoas jurídicas entre a República Federativa do Brasil, que é o Estado brasileiro, a pessoa jurídica de direito público internacional, e a União, que é a pessoa jurídica de direito público interno, né, nacional, que representa o Brasil internamente. Então, quando tem uma ação judicial de cobrança de tributo, por exemplo, a pessoa jurídica que propõe a ação é a União Federal. Então, a União, representada por sua procuradoria,
promove execução fiscal contra fulano que está devendo tributo. Se eu quero receber algo, quero que o Estado, né, que a União pague um medicamento ou devolva um tributo que eu paguei a mais, eu vou entrar com uma ação contra a União. E não precisa colocar União Federal também, tá, gente? Porque se a União é federal, não tem outra União. É pleonasmo, tá? É repetitivo. É a mesma coisa que falar entrar para dentro, sair para fora, é falar União Federal, tá? Então, a pessoa jurídica de direito público interno é a União, tá? E a pessoa jurídica de direito público internacional é a República Federativa do Brasil. São pessoas jurídicas distintas, mas que se confundem muitas vezes. E por isso que faz uma mistura na cabeça da gente, tem hora que a gente nem sabe quem que é a União, quem que é o Estado internacional. Por quê? Tem dois motivos. Eu vou falar para vocês quais são os dois motivos que fazem com que a gente confunda, faça essa confusão entre União e República Federativa do Brasil. A primeira, a República Federativa do Brasil tem o mesmo território da União e a mesma jurisdição, tendo o mesmo interesse nacional como objetivo. Então, os interesses da União são os mesmos interesses da República Federativa do Brasil. O território da União é o território nacional, que é o mesmo da República Federativa do Brasil. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual há confusão mesmo entre essas duas pessoas jurídicas. E é natural, tá, que isso aconteça. Eu só estou explicando para vocês, para que vocês tenham conhecimento disso. Eu já encontrei alguns acadêmicos de direito que chegam para mim no meio do curso, às vezes, e falam assim: professor, eu não entendo, quem é a União? O que é a União? Então, a União é uma pessoa jurídica de direito público. Quem é o município? As pessoas, às vezes, têm dificuldade para separar o que é cidade e o que é município. Qual é a diferença, né, de cidade e município? Essa semana, meu filho estava fazendo uma atividade de. Como que ele fala? Política. Ciências humanas, ciências naturais e ciências. Não sei se é ciências políticas que eles falam. Tá, mas ele está no terceiro ano, né, do ensino fundamental. E aí ele veio com uma pergunta da escola, que era: mãe, qual é a diferença de município e cidade? E aí, eu sei qual é a diferença, mas eu não consigo, eu fiquei pensando como que eu vou colocar em palavras, né? O município é a pessoa jurídica que representa a cidade. Mas como que eu vou explicar isso para ele? E daí, sabe como que eu fiz? Eu fui no Google. Fui lá no Google e perguntei qual é a diferença de cidade e município. E a explicação que eles trouxeram me ajudou a fazer com que ele entendesse a diferença. Porque o Google explica da seguinte forma, que as cidades são os espaços urbanos existentes dentro do município. E município tem uma área territorial mais abrangente, que abrange não só as áreas urbanas, como também propriedades rurais, rodovias, ferrovias, tá? E ele conseguiu entender qual a diferença de cidade e município. Mas vai além, né, essa diferença, porque o município é uma pessoa jurídica, é um ente federativo. O município tem CNPJ, igual qualquer empresa, né? Então, ele é uma pessoa jurídica constituída. Ele não é uma empresa, claro, mas é uma pessoa jurídica de direito público com CNPJ, que tem patrimônio, que tem bens, que tem obrigações, que tem responsabilidades, porque tem personalidade jurídica. Então, eu vou propor uma ação contra o município de Rondonópolis. Eu vou
colocar lá. Fulano de tal propõe ação contra o município de Rondonópolis. Município é a pessoa jurídica. Se eu for entrar, né, com uma ação contra o Estado brasileiro, a pessoa jurídica de direito público interna é a União. Vou entrar com uma ação contra a União. E se for em nível estadual, contra o Estado de Mato Grosso. Então, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade para entender isso. A pessoa jurídica, a diferença, né, da pessoa jurídica e da cidade. Então, a cidade é o espaço físico, né? É o espaço físico e urbano. E o município abrange uma área territorial maior, que abrange os polos urbanos e também as áreas rurais, polos industriais, rodovias, florestas, né, de uma forma geral, e também é a pessoa jurídica de direito público autônoma e autônoma, mas vinculada também à União, a União não, à República Federativa do Brasil, que faz parte da união indissolúvel dos estados e municípios. Então, primeiro, né, voltando lá porque eu estava falando, o primeiro motivo pelo qual nós confundimos República Federativa do Brasil com União é porque o território é o mesmo, a jurisdição é a mesma e os interesses, né, o interesse nacional é o objetivo dos dois e os interesses também são os mesmos. Outra questão que gera confusão é o fato de que a República Federativa do Brasil é representada pela União. A própria Constituição Federal diz que internamente a República Federativa do Brasil será representada pela União, exercendo prerrogativas da República Federativa do Brasil. Mas dizer que exerce algumas prerrogativas da República Federativa do Brasil não quer dizer que é a República Federativa do Brasil. Quer dizer que exerce algumas de suas funções, mas não todas, tá? E compete à União, de acordo com o artigo 21, inciso 1º da Constituição Federal, manter relações com estados estrangeiros. Ó, vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. Artigo 21. Compete à União: 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Pai, mas a pessoa jurídica de direito interno, ou perdão, de direito internacional, não é a República Federativa do Brasil? É, mas a Constituição delegou para a União a competência de relacionar-se com estados estrangeiros. E outra questão também, que o presidente da República, ele é presidente da República Federativa do Brasil, mas ele também é presidente da União. Também é o chefe do executivo da União. Então, por isso há uma confusão muito grande entre União e República Federativa do Brasil. Mas vamos ter em mente assim, ó, República Federativa do Brasil é o nome do nosso estado, tá? É o nosso estado. O Estado brasileiro tem esse nome de República Federativa do Brasil. E esse Estado brasileiro, ele é administrado em nível federal pela pessoa jurídica que constitui a União. Em nível estadual, pela pessoa jurídica que constitui o Estado. E em nível municipal, pela pessoa jurídica que constitui os municípios. Tá? Então, nós temos 5 tipos de pessoas jurídicas no nosso país. A União, a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público internacional. União, pessoa jurídica de direito público interno. Estados, pessoa jurídica de direito público interno. Municípios, pessoa jurídica de direito público interno. E Distrito Federal,
pessoa jurídica de direito público interno, tá? Então, é só para que vocês saibam dessa diferença. A pessoa jurídica de direito público internacional é a República Federativa do Brasil, ou Estado Federal. A União é a pessoa jurídica de direito público interno. Em caso de... Tá, isso é para concluir, tá? Concluímos, então, esse assunto. Próximo assunto, que também é bastante interessante. E aqui muita gente erra quando a gente faz essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Se alguém quiser responder em voz alta, fique à vontade. Se não, respondam aí na cabeça de vocês, né? A pergunta é: em caso de conflito entre uma lei federal e uma lei municipal, qual prevalece? Prevalece a que é mais específica sobre o assunto, professor. Exatamente, né? Mais ou menos isso mesmo. O que as pessoas confundem, na maioria das vezes, é que muita gente acha que existe hierarquia entre lei federal e municipal, sendo que se você sai às ruas e começa a fazer essa pergunta para as pessoas, né? Havendo conflito, a lei federal dispõe uma coisa e a lei municipal dispõe coisa divergente. Qual prevalece? As pessoas dizem naturalmente lei federal. Acha que a União tem mais poder que o município. E não é isso que a Constituição estabelece. A Constituição Federal diz que não há hierarquia entre os entes federativos, que a União não se sobrepõe aos estados e aos municípios. Então, dessa forma, é essa mesma resposta. Prevalece a lei que tratar mais especificamente sobre o assunto de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal àquele ente federativo. Então, depende, né? A resposta também seria depende da lei. A lei está tratando sobre o quê? Tem assunto que é matéria municipal, só o município pode tratar. E aí, se eu tiver uma lei federal tratando sobre esse assunto, é a lei municipal que vai prevalecer. É do ente federativo que tem competência para tratar daquele assunto. Então, normalmente, os municípios tratam de matéria local, né, de matéria que é de interesse local. E a União de matérias mais gerais. Um assunto que eu acho assim bem fácil para vocês, para dar exemplo, é a questão tributária. Impostos. A Constituição Federal, ela define a competência tributária para cada um dos entes federativos. Então, a Constituição estabelece lá, artigo 153 da Constituição, compete à União instituir os seguintes impostos: imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, pulei um, IPI, Imposto de Renda, esqueci do principal, Imposto de Renda, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, e Imposto sobre Grandes Fortunas. A Constituição atribui à União competência para criar 7 impostos. O Estado tem competência para tratar, para criar e cobrar 3 impostos: o ICMS, o IPVA e o ITCD. Então, são 3 impostos estaduais. E o município? O município pode cobrar IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né, ISSQN, e ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A lei, a pergunta que eu fiz foi: havendo divergência entre lei municipal
e lei federal, qual prevalece? Vamos supor que a União faça uma lei estabelecendo regras de isenção de IPTU. E o município tem uma lei específica sobre isenção de IPTU. Qual prevalece? A lei municipal. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que compete ao município legislar sobre IPTU, tratar de IPTU, criar IPTU, falar sobre isenção de IPTU. Então não pode a União vir intervir e criar uma regra específica sobre IPTU em um determinado município. Isso só para dar um exemplo, né? Então, realmente, quando a gente faz essa pergunta, muita gente acha que a lei federal, ela se sobrepõe, que ela seria hierarquicamente superior à lei municipal. E isso não é verdade. Outra diferença que existe na legislação, que as pessoas confundem, é a diferença de lei nacional e lei federal. E há uma distinção, né? Então, como nós já mencionamos, não há hierarquia entre os entes federativos, estados, municípios, né, e União. Então, a lei federal não prevalece em relação às outras. A prevalência da lei diz respeito à definição de competência estabelecida pela Constituição, tá? Pela Constituição da República Federativa do Brasil. E qual é a diferença entre lei nacional e lei federal? A lei nacional é aquela que abrange todos os entes federativos. E a lei federal diz respeito apenas à União. Como que a gente diferencia? Como que a gente exemplifica isso? Exemplos de lei nacional, que abrange todos os entes federativos, que todo mundo se submete, né, que não tem como correr, dizer que não vai atender, que não vai obedecer. Código de Trânsito Brasileiro é lei geral, é lei nacional, vale em todo o território nacional, mas para todos os entes federativos. Código Penal, Código Civil, Código Tributário Nacional, são leis que se aplicam, leis de âmbito nacional. E lei federal? Qual seria um exemplo de lei federal que se aplica para a União, mas não se aplica para os outros entes federativos? Um exemplo, Lei 8.112 de 1990, Estatuto do Servidor Público Federal. Vai ser aplicado para quem? Para o servidor público federal. Não se aplica para o servidor público municipal, nem para o estadual, nem para o distrital. O Estatuto do Servidor Público Federal é aplicado somente para quem for servidor público federal. Não se aplicam para os outros. E os outros entes federativos não têm que dar cumprimento, não são obrigados a cumprir essa lei que é federal. Então, só para a gente dizer isso, que há a diferença entre lei nacional e lei federal. Autonomia dos entes federativos. Vamos falar um pouquinho, então, dessa autonomia. Falamos já bastante sobre soberania, o que é soberania, né, conceito de soberania, como que ela se aplica, isso nas aulas anteriores, né? Então, falando sobre federalismo, nós mencionamos que no federalismo, há um ente soberano e vários entes autônomos, que não têm soberania, mas que têm autonomia. E agora nós vamos falar, então, um pouquinho dessa autonomia dos entes federativos. O que é, o que vem a ser, né, essa autonomia? Autonomia é a capacidade de desenvolver atividades dentro de limites
previamente circunscritos pelo ente soberano. Tá? Se vocês quiserem anotar aí, esse conceito eu acho ele bem interessante. Autonomia é a capacidade de desenvolver atividades dentro de limites previamente circunscritos pelo ente soberano. Então, dentro do conceito de autonomia, nós falamos aqui ó, em limites, falamos em soberania, né? Falamos em autonomia para desenvolver atividades dentro de um território, né? Dentro de limites territoriais, mas também limites materiais, limites específicos estabelecidos pela própria Constituição. Ela se divide em tríplice capacidade. Então, eu digo que alguém tem autonomia quando ela tem 3 capacidades específicas, que nós vamos passar a falar a partir de agora. Então, só é autônomo o ente que tem essa tríplice capacidade, esses 3 tipos de capacidades. Então, primeira capacidade que é elemento para a autonomia. Auto-organização. Então, só pode ser considerado um ente autônomo aquele que tem poder de auto-organização, que é o poder de elaborar suas próprias normas, de estabelecer, né, regras para o seu funcionamento. Então, auto-organização é o primeiro, né, a primeira das capacidades exigidas aí para caracterizar a economia, e essa auto-organização ela é representada pelo poder de elaborar suas próprias normas. Segunda capacidade, autogoverno, né, possibilidade de se governar especificamente, de ter um judiciário, um executivo, um legislativo. E a terceira capacidade é a auto-administração. Então, poder se organizar, poder se governar e poder se administrar sem a interferência do ente soberano. Com esses 3 elementos, auto-organização, autogoverno e auto-administração, caracterizamos a autonomia. Se faltar algum deles, não existe autonomia, algum deles pode ser relativizado. Então, o STF entende em algumas situações que, embora exista relativização de algumas dessas características, continua existindo autonomia do ente federativo e o ente continua, né, caracterizado como ente federativo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 3 capacidades agora, né? Essas 3 capacidades que envolvem o conceito de autonomia. Primeira delas, auto-organização. A União se organiza com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é que dita as regras, né, de organização para a União. E também com as suas leis federais. Né? A União se organiza com a Constituição Federal e com as leis federais que edita. Os estados se organizam com as suas constituições estaduais, cada estado, né, tem a sua constituição estadual, e com as leis estaduais, né, de acordo com o que está previsto no artigo 25 da Constituição Federal. Os municípios têm as suas leis orgânicas, então a lei orgânica ela equivale, né, a uma Constituição para o município. Todo município obrigatoriamente tem que ter a sua lei orgânica. Então, o município se organiza com a sua lei orgânica e com as leis municipais.
na forma do artigo 29 da Constituição Federal. E o Distrito Federal se organiza com as suas leis também específicas na forma do artigo 32 da Constituição. Vamos dar uma olhadinha lá, o que fala o artigo 29 a respeito dos municípios e o que fala o artigo 32 a respeito do Distrito Federal. Então, vamos dar o passeio 29. 25. Aqui, 29. Ó. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, né? Interstício é prazo, né? Com um período mínimo de 10 dias entre uma votação e outra. Então, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, então votada 2 vezes a lei, né? Com um período de intervalo aí de no mínimo 10 dias entre a primeira e a segunda votação. Então, a Constituição usa essa palavra interstício, que não é muito comum. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. 2. Eleição de prefeito e vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de município com mais de 200 mil eleitores. É a questão do segundo turno, né? Posse do prefeito e vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 e até 30 mil. Então, nós estamos aqui, né, ó, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. Não é obrigatório, tá, ter os 21 vereadores, mas é limite máximo de 21. Então, Rondonópolis poderia ter 19 vereadores? Sim. Poderia ter 9? Sim. Mas temos 21. E a quantidade máxima, né, permitida pela Constituição é de 53 vereadores. Não, 55, perdão. 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Só São Paulo, né? Rio de Janeiro, acho que Rio de Janeiro tem 7 milhões e alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que Rio de Janeiro não chega a 8 milhões de habitantes, vai estar em 7 alguma coisa, e São Paulo, somente São Paulo, que vai ultrapassar os 8 milhões de habitantes, né? São Paulo tem mais de 18 milhões de habitantes, mas aí considerando a região metropolitana, eu não sei o município, né, específico, quantos habitantes tem. Tá? Então, aqui, a redação do artigo 29 continua, né, falando de regras específicas dos municípios, de vereadores, a questão de, aqui, despesas, né, despesas dos vereadores, inativos, tarará, e percentuais. Então, o artigo 29, ele é bem
extenso. E aí vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 32, que fala sobre Distrito Federal. Gente, eu tô falando muito aqui, eu nem percebi que nós passamos, né, do horário do nosso intervalo. Então, agora 20 horas e 17 minutos. A gente faz uma pausa, né, para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E voltamos daqui a pouco para dar continuidade à nossa aula, certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Daqui a quanto tempo, professor? 20 horas e 45 minutos. Beleza. A gente retorna, tá? Vamos manter os horários aqui previstos. E aí, né, se alguém quiser anotar para fazer alguma pergunta, a gente voltando, eu abro espaço para vocês falarem. Certo, gente? Então, até já. Voltamos às 20 horas e 45 minutos.